Bom dia a todos, muito bem-vindos a este webinar sobre Media Performance, organizado pela ICEP, em conjunto com a Merkle Portugal e a Prospect, empresas do Grupo Dentsu. Hoje vamos falar de como otimizar o investimento em mídia, tanto nos meios tradicionais como no online, e da importância de desenvolver uma estratégia para os mídia para aumentar a notoriedade e o sucesso das empresas e das marcas. Vamos também abordar quais são as ferramentas e as tecnologias que permitem desenvolver e aplicar uma estratégia de Media Performance de sucesso. Temos connosco Jorge Conceição, responsável pela representação da Merkle em Portugal, António Alvim, da unidade de Salesforce da Merkle, Filipa Reis, Performance Team Leader na eProspect Portugal, e David Reis, Managing Director também na eProspect. Antes de lhes passar a palavra, deixo apenas algumas notas logísticas. A sessão está a ser gravada, vai durar cerca de 1h30. As câmaras e os microfones vão estar desligados ao longo de toda a sessão e no final haverá um período de perguntas e respostas, pelo que podem desde já começar a colocar as vossas questões no chat público que se encontra no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. No final tentaremos responder a todas as questões que forem colocadas, ainda que os contactos fiquem também depois disponíveis para alguma questão adicional. Mas, sem mais demoras, eu passo então a palavra a Jorge Conceição, responsável pela operação da Merkle em Portugal. Bom dia. Bom dia, Isabel. Obrigado à ICEP por este convite e por mais esta sessão. Queria também dar as boas-vindas a todos os participantes de mais esta sessão, que espero seja bastante interessante e profícua para todos. Então, sem mais demoras, eu vou dar início aqui a falar um pouco do grupo Dentsu e da Merkle e de todas as áreas em que trabalhamos. E esta é basicamente a nossa agenda para hoje em termos de crescimento acelerado e a componente de Media Performance, que os meus colegas da iProspect vão falar mais em detalhe à frente. Muito bem, então o grupo Dentsu é um grupo japonês com mais de 100 anos de existência e tem aqui várias empresas no seu universo. Nós nascemos cá em Portugal com Blue Infinity, em 2019 fizemos o rebranding para Isobar e a semana passada nomeámos como outra empresa do grupo que se chama Merkle e neste momento somos Merkle em Portugal. Okay? Portanto, nós estamos presentes em 146 países, atravessamos 24 time zones, o número de colaboradores está sempre por defeito, porque quase certeza que somos à volta de 70 mil colaboradores neste momento e temos mais de 16 mil clientes ativos em todos estes países e no mundo inteiro, digamos assim. Pronto, isto são as áreas que a Dentsu cruza e neste paradigma da transformação digital ou do Customer Experience Transformation, nós estamos essencialmente em três grandes pilares. A componente de Creative com uma empresa nossa que é Partners, também presente cá em Portugal, e depois na parte de Media, Karate e iProspect, ao qual pertencem os nossos colegas David e Filipe aqui hoje presentes, e nós, Merkle, cá em Portugal, estamos numa área que denominamos como CXM, Customer Experience Transformation. Okay? Isto são, digamos, os três grandes pilares que estão aqui inerentes a tudo o que é a transformação digital ou Customer Experience Transformation. E pronto, com isto eu passo a minha palavra ao meu colega António Alvim. Agora sim. Muito obrigado, Jorge. Bom dia a todos. É bom regressar para falarmos novamente sobre a maturidade digital e gostaria de começar por fazer uma pequena definição neste enquadramento. Ou seja, a maturidade digital será uma forma de quantificarmos o estágio em que a nossa empresa se encontra nas diversas vertentes tecnológicas que dão suporte ao seu negócio. Portanto, isto conseguimos aplicar em empresas de qualquer dimensão, sejam startups, sejam grandes corporações ou mesmo as típicas PMEs, que acreditamos que seja a maior parte dos representantes que tínhamos neste webinar. Antes de detalharmos mais sobre Media Performance, vou fazer um enquadramento rápido em três secções. No próximo slide, vou-vos apresentar um dos processos que seguimos no grupo Dentsu,
Vamos exemplificar cada uma das 5 componentes que constituem o vértice, onde a Media Performance é uma delas, caracterizando também os diferentes níveis de maturidade que elas têm. E, finalmente, vamos dar um overview genérico sobre as 5 componentes do índice de maturidade digital que podem alavancar o negócio. Portanto, começando com a primeira parte, recomendamos, acima de tudo, um processo leve. Não recomendamos para se fazer que se gaste muito tempo a fazer uma análise gigantesca para determinar uma estratégia digital que possa ser aplicada a vários anos. Como verificámos em 2020, fruto da pandemia, todas as previsões e planos bastante detalhados que eram feitos foram postos em causa. Hoje em dia, os planos que conseguimos fazer a meses, a semestres, já será muito bom. Portanto, todas as empresas têm vários desafios que estão aqui representados do lado esquerdo. Fazer mais com menos. O impacto dos custos. Será que os orçamentos para os projetos que escolhemos em 2019, 2020 e que estamos a apoiar para 2021 ainda fazem sentido? Como é que a indústria se está a adaptar ao mercado? Novamente agarrado na pandemia como um acelerador. Será que surgiram novas oportunidades de negócios onde podemos entrar como empresas? Ou será que a estratégia que temos aplicado deverá ser modificada tendo em conta as mudanças comportamentais que estão a acontecer nos competidores, mas também nos consumidores? Quem nos consome os nossos produtos, os nossos serviços, mudaram a forma e a abordagem de interagir e de trabalhar connosco? É por isso que temos de agarrar nestas 3 vertentes e de uma forma leve e rápida. Portanto, recomendamos para grandes empresas não gastar mais do que 4 semanas. Portanto, acreditamos que uma PME consiga fazer este levantamento em 1 a 2 semanas. Um levantamento que deve ser suportado por um processo leve, alavancado em workshops, tendo a realização de workshops com equipas multidisciplinares, que sejam representativas de todas as áreas, ou das áreas mais representativas de uma vertente digital que dão suporte ao negócio. Como resultado destes workshops e destes levantamentos, a informação deve ser condensada, deve ser compilada numa estratégia que deverá ser apresentada ao comitê executivo ou ao board ou a quem financia a empresa. Devem ser produzidos cenários, onde aqueles chamados what if cenários, se fizermos esta abordagem, prevemos atingir com algum grau de certeza aquele resultado ou outro resultado, que nos ajudam a planear a roadmap digital para, de certa forma, conseguirmos otimizar o investimento. No fundo é isto, um processo simples para fazer levantamentos com áreas-chave de negócio, para conseguirmos apresentar a quem gere a empresa formas de continuarmos e de aplicarmos a estratégia. Portanto, se isto é o processo, a maturidade digital é caracterizada pode ser caracterizada por várias alavancas ou várias competências. Nós no Grupo Dentsu nomeamos 5. E são estas 5 que estamos a fazer esta sequência de webinars com a ICEP. Portanto, num webinar passado já falámos sobre Brand Experience, hoje vamos dedicar-nos a Marketing e Media Performance e conseguem ver os restantes 3 alavancas que fazem parte do Índice de Maturidade Digital. Se no eixo vertical temos as diferentes competências, no eixo horizontal conseguem ver exemplos de diferentes níveis de maturidade. Portanto, isto são exemplificativos, é para terem uma ideia do género de evolução que é possível fazer numa determinada competência. Agarrando aqui no exemplo de Media Performance, portanto, um nível inicial, uma empresa não gasta de forma estruturada, nem rastreia os gastos que faz com mídia, portanto, não medindo, não permite a sua otimização. No segundo estágio, já começam a ser registados, já se começa a isolar, mas já começam a ser aplicados, mas de uma forma isolada. Consequentemente, não se conseguir fazer sinergias e alavancar parcerias com outras unidades da organização. Num terceiro nível de maturidade, já começa a haver alguma coordenação, algum conteúdo partilhado, as plataformas e os anúncios começam a ser data-driven, portanto, começam a ser quantity data-driven, portanto, já são feitos de uma forma estruturada e, finalmente, no nível mais maduro, todas as fontes de dados já estão conectadas entre si, não existem silos de informação, a informação que se recolhe de um sítio consegue otimizar todos os diferentes processos da organização
E isto é para vos dar uma ideia de como a evolução numa determinada competência consegue ter impactos significativos na forma de aplicar a maturidade digital. Uma nota final, portanto, nós na Dentsu trabalhamos com cinco competências. Elas são dependentes, embora sejam dependentes e correlacionadas entre si. Portanto, tipicamente, se fizermos um investimento numa delas, é normal que se veja um impacto noutras, porque estão tipicamente relacionadas. Finalmente, a última parte deste enquadramento é o overview, a visão por alto das 5 competências ou alavancas com que trabalhamos. Portanto, no webinar passado já falamos sobre Media Performance, hoje vamos falar sobre Brand Experience, portanto, no significado, na relação que a marca deverá ter com os consumidores. Mais à frente, em futuros webinars, iremos falar sobre os sistemas de fidelização e como gerir a relação com os clientes das empresas, como trabalhar em vendas maioritariamente focadas não apenas a canais online, mas em tudo o que é a experiência de consumo através de canais online, trabalhados a partir da competência de Digital Commerce, e finalmente, tendo todas estas 4 áreas assentes numa estratégia digital madura, conseguimos recolher os dados, conseguimos trabalhar os dados e conseguimos usar Data Intelligence para produzir inteligência sobre a forma de trabalharmos nas nossas empresas. E, novamente, isto não é preciso ser uma grande corporação para aplicarmos este género de estratégias, conseguimos aplicar a todo o tipo de empresas, desde startups a pequenas e médias empresas. Com esta apresentação, acaba o enquadramento e, Filipe, passo-te a palavra e já estou-te a colocar como apresentadora, já tens controle. Perfeito. Obrigada, António, bom dia a todos. Então, hoje vamos falar de Media Performance. Vamos entrar agora então nesta parte e falar com detalhe sobre o que é Media Performance. Basicamente, esta área de especialidade, o que é que faz? É exatamente o que estas duas palavras significam. Media Performance, nós queremos saber e responde à pergunta de como é que o nosso investimento nos meios, portanto na mídia, nos meios de comunicação, como é que resultam na performance do nosso negócio, portanto, como é que resulta nos resultados do nosso negócio, como é que ele está a impactar esta comunicação que nós fazemos nos diferentes meios, como é que está a impactar as minhas vendas e todo o meu negócio. E é essa a pergunta que nós queremos responder durante este webinar. Portanto, como é que eu posso tirar partido das ferramentas, da tecnologia, para ter uma estratégia que tem resultados, que eu consigo medir e consigo perceber que realmente está a resultar em vendas e está a fazer o meu negócio crescer. Nós sabemos, hoje em dia, neste contexto, não só de pandemia, obviamente que a pandemia veio trazer aqui novos desafios e que os negócios têm de repensar como comunicar e, portanto, sabemos que é muito importante tirarem partido de todas as oportunidades para conseguir continuar a crescer. Mesmo antes da pandemia, com o desenvolvimento da tecnologia, há cada vez também mais oportunidades dos negócios crescerem e aproveitarem novas formas de comunicação e, portanto, chegarem talvez a mais gente do que costumam chegar e, portanto, aí terem um ritmo de crescimento ainda maior e alavancar esse crescimento e essa tecnologia para conseguir atingir os seus objetivos. E quando falamos em mídia, estamos a falar de mídia digital e mídia offline, portanto há esses dois tipos de mídia. Na mídia offline, portanto nos meios de comunicação que nós chamamos tradicionais, provavelmente todos vocês conhecem e estão familiarizados com estes meios de comunicação, que é a televisão, o rádio, o out-of-home, portanto os outdoors, e a imprensa. Estes meios de comunicação garantem uma cobertura bastante alta, ou seja, chegam a muita gente rapidamente e a um custo mais baixo, portanto, um custo por contacto, custo por pessoa que é alcançada mais baixo, não é? Como podem imaginar, a TV chega a milhões de pessoas. Enquanto que os meios de comunicação digital, aqui falamos de websites, do e-mail, das redes sociais, também podemos falar de aplicações. Portanto, tudo o que envolve o ecossistema digital são os meios de comunicação digital. No digital, nós já não temos a cobertura
tão alta, portanto já não conseguimos chegar a tanta gente quanto os meios de comunicação tradicional, mas no digital nós temos outras vantagens, que é, por exemplo, a medição imediata. Nós, no digital, conseguimos perceber imediatamente quantas pessoas é que viram o nosso anúncio, quantas pessoas é que estão a clicar no nosso anúncio, quantas pessoas é que estão a ir ao nosso website, quanto tempo é que elas estão a passar no site. E daí conseguimos perceber como é que a nossa comunicação está a resultar no imediato. E, portanto, conseguimos controlar o nosso investimento nestes meios com base nestes resultados. Ok? E é um processo imediato. Neste sentido, o investimento em meios digitais, que é o que eu também vou elaborar um pouco nos próximos slides, tem menos risco, porque é 100% mensurável, é transparente, porque lá está, nós assim que lançamos uma campanha digital conseguimos logo perceber o que está a acontecer e conseguimos então concentrar o investimento onde ele está a ter mais rentabilidade. Conseguimos perceber este foco não está a resultar, este meio de comunicação não está a levar muita gente ao meu website ou não está a gerar tantos contactos e, portanto, vou retirar investimento deste foco e vou pôr noutro. E conseguimos ter esta flexibilidade que num meio offline não conseguimos fazer, só após esse investimento estar concluído é que conseguimos perceber então qual é que é o resultado e se calhar após algum tempo também de implementação. Eu estou aqui a falar de medir performance e de medir resultados. Obviamente, para medir resultados temos de saber quais são esses resultados, o que é que queremos medir, não é? Temos de perceber o que é que queremos medir e daí é muito importante a definição dos objetivos e saber traduzi-los no que é a medição das campanhas, os Key Performance Indicators, portanto, os indicadores de performance em cada plataforma. E para definir estes objetivos, eu acho que é bastante importante perceber o funil de comunicação, portanto, o funil de performance. Isto permite-nos manter uma comunicação coerente ao longo do tempo e na nossa estratégia. Se nós pensarmos neste funil de conversão, nós temos 3 fases. Portanto, temos a fase inicial, que se chama o upper funnel, portanto a parte inicial do funil, que tem normalmente mais gente, portanto vamos pensar aqui nas audiências, tem mais audiências, são utilizadores que ainda não conhecem a marca nem o nosso produto, portanto tem uma probabilidade mais baixa de conversão, portanto conversão em venda. Portanto, são utilizadores que ainda não conhecem a marca, não conhecem o produto, não conhecem as suas vantagens competitivas, ainda nem sequer estão à procura do mesmo, não sabem que têm essa necessidade. Quando baixamos mais uma fase, portanto, vamos para a fase média, a mid-funnel, reduzimos em volume essa audiência, não é? E essa audiência já são utilizadores que já demonstram algum interesse na marca ou no produto. Portanto, podemos estar a falar de uma categoria de produto. Imaginemos, continuando aqui também o exemplo do último webinar dos carros, alguém à procura de um carro, enquanto que na primeira fase da upper funnel, a pessoa se calhar ainda nem está a pensar nessa necessidade de comprar um carro, na parte mid-funnel já está à procura, já está a avaliar marcas, portanto já sabe que tem necessidade de comprar um carro, ainda não é já, vou só ver aqui algumas marcas, comparar preços, mas ainda não tem uma decisão efetiva. Na última fase, lower funnel, nós já estamos a falar de um utilizador que já demonstra que está mesmo à procura para comprar um carro. Portanto, se calhar já está a pesquisar comprar carro, já está à procura do crédito, já está a fazer simulações e, portanto, nós já sabemos que esse utilizador à partida tem uma maior probabilidade de converter nos próximos tempos. E, portanto, este é o funil de conversão e nós temos de ter em mente este funil e este tipo de utilizadores quando estamos a definir, então, os nossos objetivos. Sabendo
quem é que nós queremos chegar, que tipo de utilizadores, nós conseguimos também definir então os nossos objetivos e quais são os nossos objetivos de negócio. Se, por exemplo, o nosso objetivo é chegar a muita gente, nós queremos ter uma alta cobertura, se calhar o nosso produto ainda não é muito conhecido, então nós queremos comunicar para o máximo, para o maior número de pessoas. Estamos a falar aqui da primeira fase do funil. E aí, nas campanhas, em termos de KPI, portanto, os indicadores de performance, nós estamos a falar de cobertura. Quantas pessoas é que alcançamos? Com que frequência é que alcançamos? Por exemplo, se estamos a falar de um funil de mid-funnel, aí já se calhar queremos que a pessoa interaja com os nossos anúncios, queremos que a pessoa vá ao nosso site, esteja a ler artigos. Então estamos a falar de um objetivo de consideração, interação. Queremos levar pessoas ao nosso site, por exemplo. Portanto, se queremos levar pessoas ao nosso site, esse é o nosso objetivo também de campanha, é visitas ao site. O que nós queremos mesmo, e já temos talvez já conseguimos identificar bastante utilizadores que têm interesse no nosso produto, e o que nós queremos é convertê-los em venda, então o nosso objetivo de negócio é conversão em venda, e o nosso objetivo de comunicação então será a compra, será a compra ou preenchimento de um formulário, por exemplo. Então já é um objetivo diferente dos outros, como vocês podem ver, e é muito importante então fazer esta tradução do que é o nosso objetivo de negócio, a quem é que queremos comunicar e como é que isto se traduz em objetivos da campanha. Depois de definirmos então estes objetivos, precisamos definir também as audiências, não basta saber que queremos comunicar com utilizadores de mid-funnel, temos de saber qual é a minha audiência, não é? Qual é que é o meu consumidor e em que plataformas. Eu nos próximos slides então vou falar também em mais detalhe dos tipos de audiências que podemos ativar, especificamente no digital, e as plataformas diferentes no digital, o que é que elas nos permitem fazer. Em termos de audiências, nós podemos falar de audiências ou dividi-las em 3 categorias macro. Temos a categoria Prospecting, Remarketing e Customer List ou First Party Data, portanto os dados de CRM. Quando falamos de Prospecting, estamos a falar de potenciais clientes, portanto utilizadores que ainda não são clientes, que ainda não conhecem a marca e o produto, portanto nunca visitaram o meu site, mas que demonstram algum interesse na categoria. Portanto, por exemplo, no caso do carro, nós já vemos esta pessoa, nunca foi ao meu site, mas está a ler sobre carros, está a ver artigos sobre carros, sobre marcas, e nós conseguimos identificar esse comportamento e, portanto, provavelmente conseguimos perceber que é um potencial cliente, tem ali um interesse no meu produto. Podem ser também pessoas que demonstram comportamentos no digital semelhantes aos meus clientes, porque, como nós sabemos, pode haver esses padrões de comportamento podem indiciar o mesmo interesse no produto. Portanto, se as plataformas conseguirem identificar que os meus clientes têm determinado comportamento e conseguirem identificar outras pessoas com esses padrões, então podem ser uma boa base de partida para conseguirmos chegar a eles e convertê-los também. Depois temos a fase ou o tipo de clientes de remarketing. Remarketing, como o nome indica, é fazer marketing a quem já comunicámos também, portanto, remarketing são utilizadores que podem não ser ainda clientes, mas que já conhecem o meu site. Portanto, aqui, como estão a ver, também segue um pouco a ideia do funil. São utilizadores que já visitaram o site. Portanto, já visitaram o site, estão lá há algum tempo, nós vemos que passam algum tempo lá, portanto, têm algum interesse no meu produto. O terceiro tipo de audiência, os Customer List, talvez é a audiência mais importante que qualquer negócio tem. Ou seja, são as listas de base de dados dos nossos clientes, de CRM. Portanto, nós, no nosso negócio, ou nos vossos negócios, vocês provavelmente já têm alguns dados sobre os clientes. E esses dados e essas listas podem ser
integradas com as plataformas para conseguir identificar essas pessoas ou pessoas parecidas também com a vossa base de dados. Por exemplo, se têm formulários no vosso site que são preenchidos e depois não conseguem converter a pessoa em venda ou ainda não conseguiram contactá-la, vocês podem utilizar esses mesmos dados dessas pessoas que preencheram o formulário e comunicar com elas nas plataformas, porque ao fazer esse upload da lista de base de dados, portanto, as plataformas conseguem integrar e identificar essas pessoas nos seus ecossistemas. Falando então das plataformas, no digital existem vários tipos de plataformas, eu dividi aqui em 5 segmentos. Temos o Affiliate Marketing, que basicamente é marketing de afiliados, são plataformas que têm as suas próprias redes de parceiros e redes de bases de dados e parceiros, websites parceiros, que nos permite comunicar, portanto, nós podemos comunicar nessas redes em troca de um custo, por exemplo, custo por clique. É uma rede bastante interessante para conseguirmos comunicar com audiências altamente qualificadas, ou seja, nós só vamos pagar por aquelas que clicam ou por aquelas que deixam um formulário, portanto, que preenchem um formulário, por exemplo, ou que compram. Portanto, é uma rede ou um tipo de plataforma bastante interessante nesse sentido. Depois temos o Native in Display Advertising. Aqui falamos de comunicação daqueles banners que nós vemos nos sites, portanto, display com as imagens nos vários artigos. Vocês provavelmente quando vão também a sites de notícias conseguem ver esses banners e percebem que são os anúncios, esses são os anúncios Native e Display. E aí temos o Google Ads, o YouTube, temos também o Spotify com os anúncios de áudio e temos Programmatic. E temos Social Media Marketing, talvez o tipo de marketing que vocês estão mais familiarizados. Portanto, dentro de cada plataforma podem existir publicações que são patrocinadas. Temos também o conteúdo promovido, aqui estamos a falar de um conteúdo tirando partido dos influenciadores digitais ou dos próprios publishers, da própria imprensa digital, que pode publicar artigos promovidos, ou os influencers também publicam os seus conteúdos em blogs ou nas redes sociais, também de uma forma promovida, portanto paga. E temos, por fim, o Search Engine Marketing, e aqui falamos do próprio motor de buscas do Google, do Bing e do próprio Apple. Portanto, quando nós pesquisamos por alguma coisa e o anúncio que aparece. Eu vou dar alguns exemplos de algumas destas plataformas e do tipo de audiências que é possível também alcançar. Por exemplo, em Google, este provavelmente vocês também conhecem bastante bem, se usarem. Quando pesquisamos por determinado produto, aparece um anúncio, portanto aqui identificado, e nós podemos definir exatamente em que palavra-chave queremos que o nosso anúncio apareça, ou por exemplo em que dias e horas é que pode aparecer o anúncio. Quando falamos, por exemplo, de um restaurante, nós, se calhar, só queremos aparecer nas horas de maior movimento, nas horas de almoço ou nas horas de jantar. E, portanto, podemos definir em que dia e a hora que queremos que o anúncio apareça. Temos também a possibilidade de ter shopping ads, ou seja, se tivermos um website e-commerce, e aparecem aqui, então, os produtos com o preço e o detalhe após a pesquisa. Em termos de display, novamente, display são os tais anúncios que aparecem assim no meio de um artigo, com as imagens, podem ser também em formato vídeo, por exemplo, no YouTube, ou mesmo no próprio Gmail. Se utilizarem o Gmail, também provavelmente já viram alguns e-mails que são promovidos e depois se abre e se pode ir então para o site para fazer, pronto, para ver então a promoção, por exemplo. Neste caso, Google Display
nós podemos segmentar as pessoas por interesses, portanto, por exemplo, falando de Google, Google tem informação do comportamento das pessoas e consegue identificar um nível de interesse com base nos artigos que visita, nas palavras-chave que pesquisa, portanto, podemos dizer tem interesse em produtos bebê, por exemplo, aqui como temos aqui este anúncio, ou podemos também segmentar por uma vertente mais contextual, ou seja, a pessoa está a ler um artigo sobre produtos de bebê, não é necessariamente a própria pessoa que tem um interesse, mas sim o artigo que ela lê. Nós queremos ter um anúncio nesse próprio artigo. Nas redes sociais, temos também vários tipos de anúncios, vídeo, carrossel, as publicações normais. Nas redes sociais, como eles têm um ecossistema muito com base em perfis individuais, nós conseguimos segmentar para todo esse tipo de interesses que eles identificam nas pessoas, portanto, se têm um interesse nas categorias ou mesmo eventos, se estão a mudar de casa, se compraram casa, se são pais, se têm filhos e até as idades dos seus filhos, conseguimos fazer esse tipo de segmentação, mas também se são fãs da página, etc. Um anúncio bastante interessante, por exemplo, aqui em Facebook e Instagram, é o Lead Ad, que é um formulário dentro do Facebook, ou seja, a pessoa quando está no Facebook e clica neste anúncio, está interessado em preencher o formulário, enviar os seus dados, pode logo preencher diretamente no Facebook. Não precisa de sair da aplicação, ir ao site e preencher tudo. Está lá já um formulário dentro do Facebook que muitas das vezes vem já pré-preenchido, se essa for a opção do utilizador, e é só enviar e continua então a fazer o seu browsing no Facebook. Em LinkedIn, outra rede social, também é possível fazer este tipo de anúncios, Lead Ads, é muito interessante. Em termos de segmentação, como devem imaginar, LinkedIn tem outro tipo de segmentação também muito útil, B2B até, como, por exemplo, a segmentação por tipo de empresa, pela educação, pela profissão, a experiência profissional. E pronto, e para além do Lead Ad também permite fazer outro tipo de publicações normais e até de vídeo. Em relação ao affiliate marketing, como eu já disse no início, isto são plataformas que utilizam redes parceiras, portanto sites ou bases de dados, que depois lhes permitem enviar email marketing ou SMS ou fazer banners também nessas redes parceiras e muitas das vezes eles, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, este tipo de anúncios sai a um custo por clique, a um custo por venda e pode ser interessante para gerar algum volume de leads, por exemplo. Em relação a programmatic, é muito semelhante a display. Quais são as diferenças? Permite tipos de anúncio um bocadinho mais desenvolvidos, como por exemplo aqui um anúncio que cobre a parte de baixo do site, ou aqui a skin de baixo aqui de todo, neste caso do site do Jornal de Notícias, e o próprio Audio Ads do Spotify. Portanto, e permite também estar presente em websites que não são rede Google, por exemplo. Falando, se nós tivermos anúncios em Google Display, com Programmatic nós conseguimos alargar aqui a cobertura nos vários tipos de website e no ecossistema todo digital. Para além de segmentações, das plataformas, algo que é bastante importante na comunicação é a mensagem. A qualidade da mensagem. Aqui eu tenho o exemplo de um paper que saiu em 2017, da Nielsen, que identificou que a contribuição em vendas da comunicação, e eles dividiam a comunicação em três questões, portanto, mensagem, os meios e a marca, e identificou que a mensagem tem um peso de 49% nas vendas. Portanto, a qualidade da mensagem, às vezes, ou nestes casos, é mais importante que os meios de comunicação ou do que a própria marca.
E neste sentido, quando estamos a definir um media mix e, portanto, em que canais é que queremos aparecer para que audiência, também é muito importante definir quais as propostas de valor. Há propostas de valor, ou seja, a mensagem pode ser diferente para os tipos de audiências que nós temos ativas, por exemplo, a entrada grátis, se calhar pode ser mais apelativo para novos clientes, que nunca viram, nunca experienciaram aqui, neste caso, o sushi. Ou é o best-seller, ou dizer que é um best-seller e que é o mais vendido na região. Ou que o atum ou que o produto é fresco. Qual é que é a proposta de valor? Qual é a mensagem que nos dá mais resultado, é mais apelativa? E nós devemos fazer este tipo de testes e perceber com que audiência é que, ou em que audiência é que a mensagem do atum fresco resulta melhor, ou qual é a mensagem que resulta melhor para cada audiência. Isto é muito importante. Ao fazer isso, nós vamos conseguir ter dados ou seja, vamos conseguir perceber exatamente qual é que é o media mix ideal e qual é a performance das nossas campanhas e com base nos KPIs que definimos. Por exemplo, aqui eu tenho 3 canais diferentes e estou a testar propostas de valores diferentes. Temos a promoção primavera e a exclusividade do produto. E nós identificamos que o nosso objetivo é lead e identificamos que no Google Search, a proposta de valor que nos dá um custo por lead mais baixo é a promoção primavera, mas, por exemplo, para o LinkedIn, a proposta de valor mais interessante era a exclusividade do produto aqui do Lead Ad. E, portanto, sabendo isto, nós provavelmente vamos focar mais aqui nesta comunicação. Agora passo a palavra ao meu colega David. Vou passar aqui também a apresentação. Sim. Já tenho o controle. Olá, bom dia a todos. E depois desta visão granular sobre as alavancas que nós temos nas nossas campanhas de mídia digital, que a Filipa mostrou, Entretanto, o David desligou a câmara. Peço desculpa por interromper. Se quiser, não sei se está com alguma dificuldade na câmara. Está-me a dizer webcam sharing locked. Estranho. De qualquer forma, nós estamos a acompanhar a apresentação. E estão a ouvir, correto? E estamos a ouvir, sim. Okay. Não entendo. Não está a conseguir ligar a câmara neste momento. Não estou a perceber. Bem, mas o que interessa é ouvirem-me, correto? Sim, continuamos assim então, depois já tentamos resolver. Ok. Pronto, como vos dizia, aqui a nossa ideia é conseguir perceber de que forma é que estas otimizações que a Filipa esteve a apresentar Isabel, peço desculpa, ele está automaticamente a desligar-me o microfone e a câmera. Não sei se consegue do seu lado fazer algo. Não sei o que estará a acontecer, se calhar algum problema desse lado. Nós neste momento estamos a ouvir. Bem. Não sei se quer gastar 2 ou 3 segundos a fazer refresh, se calhar cá em cima Ou então. na opção para tentarmos entrar, pode ser que consigamos resolver assim o problema. Aguardamos só alguns segundos e certamente que o David já irá reaparecer. Não sei se nos estará a ouvir agora. Eu estou a ouvir e estão-me a ouvir, correto? Estamos a ouvir. Pronto. Está aqui qualquer intermitência, não consigo entender. Se entretanto o microfone desligar, eu volto a ligá-lo automaticamente. Pronto. Para já estamos a ouvir perfeitamente. Não está a funcionar a câmara, mas para já estamos a ouvir. Julgo que talvez seja de prosseguir assim, se calhar. Tudo bem, vamos lá. Então, como vos dizia, tivemos a ver que alavancas é que temos à nossa disposição para conseguirmos então
otimizar e fazer uso da tecnologia para conseguirmos atingir os nossos resultados de negócio, e para isso a tecnologia pode ter aqui um papel fundamental e muito importante para conseguirmos fazer isto em escala. Portanto, antigamente, vamos fazer aqui um bocadinho a oposição do que era, talvez há 5 anos atrás, como se fazia marketing digital, e o que já é possível fazer hoje com todas as potencialidades tecnológicas que existem. Antigamente, e isso ainda é um momento de arranque, e portanto que ainda hoje fazemos, é tentar ter o máximo de informação possível no momento zero, irmos a todas as fontes de informação que temos em nosso poder e com isso minimizar o risco e conseguirmos ter a probabilidade de não termos esforço na angariação de negócio. E, portanto, aquilo que devemos fazer é ir buscar a diferentes plataformas ou a nossa própria informação da nossa empresa a data que já temos para conseguir mitigar o risco. E, portanto, conseguimos ir utilizar estudos de mercado, conseguimos perceber como é que os utilizadores portugueses pesquisam, por exemplo, saber os termos que são pesquisados na nossa categoria de produtos ou no nosso setor, conseguir perceber os volumes que estas pesquisas têm e perceber claramente onde é que há mais procura ou menos procura. Por exemplo, aqui no setor da reparação e da construção, nós podemos perceber que existem mais pesquisas sobre, e aqui com uma análise que fizemos ainda este mês, sobre ferramentas em vez de materiais de construção. E isso, logicamente, dá-nos logo um insight de onde é que podemos alocar maior pressão na nossa estratégia inicial. Também sabemos, por exemplo, dentro das ferramentas, há 80 mil pesquisas mensais em Portugal por pás e apenas 30 mil por picaretas. Então, nesse caso, eu sei que deverei interceder e ter uma maior pressão, ao mesmo nível de mensagem, num produto que naturalmente tem mais procura pelos meus potenciais clientes. Para além disso, e como a Filipa mostrou, também é necessário nós quantificarmos aquilo que é as audiências que existem e, portanto, eu posso utilizar as plataformas do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, do Google e perceber onde é que eu tenho o meu target mais qualificado. E, portanto, se eu conseguir pessoas que trabalham na área de construção, eu tenho uma audiência máxima no meio digital de 2 milhões de utilizadores, por exemplo, ou com interesse por esta área. Mas se for a área de reparação, já tenho apenas 620 mil. E então, com esse tipo de insights, eu sei, no momento inicial, onde é que eu devo ter o maior foco na minha audiência, nos meus canais e na pressão da minha comunicação. Por outro lado, isto pode não ser a primeira vez que eu comunico. Eu já ter campanhas anteriores e, portanto, com essas campanhas eu saber que há meios que são mais eficientes do que outros. E, portanto, se eu sei para conseguir uma venda que eu no Google basta gastar 20 euros para originar uma venda, mas que no LinkedIn é preciso 35, eu se calhar no momento inicial vou ter maior pressão de comunicação e mais investimento no Google do que no LinkedIn. Isto é tudo no dia zero, com o máximo de informação que pudermos ter. A partir daí, no modelo tradicional e como as coisas aconteciam antigamente sem a tecnologia que existe hoje, a campanha ia para o ar no dia 1, como está aqui. Existia uma outra otimização que poderíamos fazer manualmente durante a campanha, mas talvez ao fim de 15 dias, ao fim do mês, neste caso ao fim do mês, nós então conseguiríamos olhar para os resultados da campanha e tirar uma série de conclusões e de insights que nos permitiriam perceber o que é que resultou melhor para o nosso objetivo de gerar vendas. E, portanto, nós podemos perceber que, por exemplo, a audiência de construção no LinkedIn tem um custo por venda mais baixo do que noutros canais e, portanto, num segundo momento iríamos aumentar a pressão neste canal, poderíamos perceber que o anúncio de picaretas teve um CPA mais baixo do que o anúncio de pás e por aí fora. E, portanto, nós percebemos o que é que resulta melhor e, num segundo momento, na continuação da campanha, após este primeiro reporte, nós iríamos então fazer as alterações necessárias para puxar pelos canais, pelas mensagens, pelas audiências que nos permitiriam obter menor esforço e, com isso, com o mesmo investimento, gerar mais vendas. Hoje em dia não é de todo isso que acontece, até porque este seria um processo extremamente lento, estaríamos sempre a perder negócio ou potencial negócio nos momentos onde estamos em aprendizagem. Hoje em dia, e com a capacidade tecnológica e as ferramentas que podemos agregar à nossa atividade de mídia, é possível este processo ser feito em real time, todas as horas, todos os dias. E, portanto, se no momento 1 é tudo igual e nós temos no dia 1 a campanha com uma determinada configuração, a partir desse momento e a cada hora que passa, as plataformas estão
a registrar estes resultados estão a aprender, estão a ter cada vez mais informação e mais conhecimento. E nós, do nosso lado, de quem gera este trabalho de mídia e quem faz este trabalho de otimização de campanhas de mídia, aquilo que nós temos de fazer hoje em dia não é ter uma equipa de 20 pessoas, porque em escala seria quase infinito e impossível trabalhar, especialmente se estivermos a falar de campanhas com targets internacionais e com objetivos de exportação. Seria impossível. E, portanto, aquilo que nós precisamos de fazer é de criar regras para que as ferramentas de forma automatizada consigam ir otimizando automaticamente essas regras e, portanto, gerir o investimento de mídia entre os diferentes canais, gerir o investimento de mídia entre as diferentes audiências, pôr mais pressão numa mensagem em detrimento de outra, e tudo isso acontece diariamente. E, portanto, nós no dia 7 já teríamos uma configuração diferente da campanha e melhores resultados, ao dia 15 ainda mais informação e mais aprendizagens e melhores resultados, e quando chegávamos ao dia 31 é óbvio que podemos fazer uma consideração final sobre estes resultados do primeiro mês, mas a campanha já teria sido otimizada quase diariamente. E, portanto, aquilo que nós podemos ver é que, ao fim de 17 dias, neste exemplo, nós temos uma configuração de campanha totalmente distinta daquilo que estava ao dia 0. Portanto, nós com a nossa data antes de corrermos a campanha, tínhamos uma assunção do que poderia ser o peso entre estas variáveis, portanto 73% de investimento em social media, por exemplo, depois esta diferença entre as audiências de prospecting, como a Filipa explicou, e as de remarketing, onde já tinham estado no nosso site, quais os temas criativos, as mensagens que poderíamos privilegiar, com muito pouco foco no tema 1, porque era isso que a informação inicial nos dizia, e depois num contexto, na comunicação de manhã, à tarde ou à noite, ou de madrugada, mais repartido aqui nos 3 primeiros períodos. O que as regras e o que a performance das campanhas evidenciaram desde o dia 1 foi que, se calhar, as nossas assunções iniciais não estavam 100% adequadas àquilo que a campanha foi verificando. E, portanto, desde o dia 1 que as coisas foram sendo alteradas com base nas regras que formulámos, tendo em conta a maximização das vendas e o menor esforço possível, e podemos ver que ao dia 17 a pressão em social media já está muito superior, portanto, tirámos pressão de programático que não resultou tão bem e de forma automatizada, e a campanha foi servida com mais investimento nas redes sociais que estavam consideradas. No caso do tema criativo, o tema 1 funcionou muito melhor do que era previsto em relação ao tema 2 e, portanto, 21% do investimento foi feito para o tema 1 ao fim de 17 dias e apenas 4% no tema 2, e isto fez com que tivéssemos menor esforço de aquisição na nossa estratégia de angariação de vendas. E, no contexto, percebemos claramente que a tarde não era tão eficiente em termos de comunicação como a manhã e a noite e, portanto, as plataformas, de forma automática, meteram mais investimento e maior pressão de comunicação durante a manhã e a noite e aliviaram essa pressão durante a tarde. O que é que isto significa? Com esta estratégia automatizada, nós conseguimos, ao dia 17, ter mais vendas com o mesmo investimento do que teríamos numa estratégia sem tecnologia que permitisse esse automatismo. E isto, como devem calcular, estamos a falar de 17 dias, imaginem o impacto que tem numa estratégia anual e ao longo do ano. Portanto, claramente que aqui a tecnologia permite-nos coisas que, com uma equipa de algumas pessoas e só baseando-nos em otimizações manuais e em considerações e conclusões manuais, não é de todo possível nesta escala. Isso significa que hoje a tecnologia já nos permite, em real time, conseguir entregar uma determinada mensagem, portanto, a mensagem certa, para a pessoa que terá maior afinidade àquela mensagem, no momento em que essa pessoa terá maior receptividade para reagir à mensagem. E a reação à mensagem, dependendo dos nossos objetivos de funil, pode ser simplesmente conhecer melhor a nossa marca, interagir com a nossa marca, ou disponibilizar um contacto para ser contactado por uma equipa de vendas mais tarde, ou, se permitir a nossa tecnologia, poder comprar efetivamente já um produto ou um serviço da nossa empresa. E, portanto, o que é que hoje em dia nós conseguimos aqui prever, e se calhar com um exemplo prático, nós conseguimos perceber muito mais facilmente o que é que hoje é possível. Por exemplo,
nós conseguimos estar no meio certo, e portanto para o tal exemplo das picaretas e de pessoas na área de construção, nós percebemos, as regras foram otimizando e dando maior pressão, quando uma pessoa estava a ver, independentemente do site, mas estava a ler um artigo sobre técnicas de construção, e portanto era nesse contexto que a pessoa estava mais predisposta a poder dar o seu contacto e poder ser contactada pelos nossos comerciais. Portanto, toda a nossa campanha digital, que estava numa série de sítios, aumentou a sua pressão e a sua frequência no momento em que as pessoas estão a ler este tipo de conteúdos. Depois, quem são as pessoas, a audiência? Portanto, a que pessoas e a que, das diferentes segmentações de prospecting que nós ativamos, quais é que reagiam melhor a menor esforço? Neste caso foi o trabalhador da área de construção versus outras áreas ou versus outras segmentações que poderiam ser de interesse e não sabendo que era necessariamente um trabalhador. Portanto, para os trabalhadores, foi sempre que um trabalhador estava online, independentemente do investimento disponível, nós tínhamos a certeza que garantíamos visibilidade da nossa campanha. E depois a mensagem certa, e percebemos que um trigger promocional em relação neste produto das picaretas, quando apresentávamos a promoção existente nos diferentes produtos de picaretas, era quando ele reagia e quando estava mais predisposto a comprar. E não só, porque é o contexto também. Percebemos que entre as 21 horas e as 23 horas, já após o horário de jantar, era quando a taxa de conversão, ou seja, a probabilidade de uma pessoa poder dar o seu contacto para entrar em contacto com a equipa comercial era superior. E, portanto, todos estes insights perceberam-nos fazer esta combinação de placement, ou seja, em que sites, a que pessoas, com que argumento, com que proposta de valor, a que hora, e termos uma combinação que era a combinação vencedora e, portanto, dar maior pressão nesta combinação. Isto até aqui parece relativamente simples, mas na verdade a tecnologia não acaba só em encontrar a melhor combinação. Depois nós temos de entender em todo o ecossistema digital como é que nós conseguimos garantir que o investimento de mídia é de facto rentável. E para isso temos de perceber uma coisa adicional, que é o percurso de utilizador. Ou seja, compreender que para cada negócio o processo de compra é totalmente diferenciado. E, portanto, se nós estivermos a falar da compra de um carro ou da compra de um par de sapatos, o processo de compra é totalmente distinto, em várias vertentes. Por exemplo, a janela de conversão, o tempo que uma pessoa demora até começar a considerar comprar aquele tipo de produto e finalizar a compra. No caso dos sapatos, esse tempo em média entre 1 a 3 dias, quando a pessoa inicia o seu processo de consideração. Num carro pode ir de 1 mês a 1 mês e meio, naquilo que é um processo de consideração e de compra digital. O nível de envolvimento é também completamente distinto. Portanto, para comprar uns sapatos, o nível de envolvimento é baixo, pode haver compras por impulso com alguns triggers promocionais mais fortes ou com algum trigger emocional que leva a pessoa a ter uma grande afinidade à comunicação daquele par de sapatos. No caso do carro, é uma compra de alto envolvimento e, portanto, a compra é muito refletida e requer mais tempo e requer mais informação para ter o fundamento certo e a pessoa acabar por decidir comprar aquele carro e não o outro. E no final, o próprio percurso. Uma pessoa em média para comprar uns sapatos, se calhar vê um primeiro anúncio, depois faz uma pesquisa no Google, entra no site, faz uma comparação e acaba por comprar com apenas 2 contactos com a campanha. No caso de um carro, em média, é preciso no mínimo 6 contactos com a campanha, porque a pessoa pode primeiro ver o anúncio, clicar, entrar no site, não converter, não dar o seu contacto, depois faz uma pesquisa no Google, volta a entrar no site, passado 2 dias, continua a não comprar, continua a não partilhar o seu contacto e, portanto, vai aqui numa série de processos, inclusive pode ir a sites de concorrentes e nós temos de ir acompanhando com a campanha este percurso até ser o momento exato onde nós damos a proposta de valor que vai fazer a pessoa decidir-se pelo nosso produto. E, portanto, é importante vocês olharem para o vosso negócio e entenderem claramente com a informação que têm e com aquela que podem vir a angariar adicionalmente, como é que podemos entender o percurso dos nossos potenciais clientes. Posto isto, como é que eu consigo, percebendo este percurso, saber qual é a influência de cada canal, de cada audiência, de cada mensagem? E para isso existem os modelos de atribuição. O modelo de atribuição é nada mais, nada menos do que nós darmos a ponderação certa, o nível de influência correto que cada canal teve no processo de conversão até a pessoa
efetivar uma compra. Portanto, nós temos aqui um exemplo onde existiram 4 touchpoints de mídia. O que é que isto significa? 4 vezes em que a mesma pessoa teve contacto com a campanha. A primeira vez viu um anúncio num site, portanto viu um banner em programático e clicou, entrou no nosso site pela primeira vez, mas não comprou nada. Depois estava no LinkedIn, passado umas horas, e viu o nosso anúncio. Viu, leu a mensagem do anúncio, mas não clicou e não entrou no nosso site. Mais tarde, esta pessoa estava na nossa base de dados paga e recebeu um e-mail sobre o nosso produto. Portanto, nós não tínhamos o contacto dela, mas pagámos a um parceiro para poder fazer este envio. E a pessoa clicou no e-mail e acabou por clicar e entrar no site, mas não comprou o produto. Ao fim destes 3 contactos, a pessoa estava mais esclarecida, estava mais convencida e já num processo claramente final, foi ao Google, pesquisou já pela nossa marca e pelo nosso produto, entrou no nosso site e aí sim acabou por finalizar a compra. Neste caso, preencheu um formulário de contacto. Portanto, nós temos 3 formas de olhar para a influência que estes 4 canais tiveram neste contacto, nesta conversão. O modelo primeiro clique dá 100% de influência ao primeiro canal que a pessoa teve contacto. Portanto, nós aqui diríamos que para esta conversão ter acontecido, o que interessou foi o primeiro banner onde a pessoa clicou e ignorávamos completamente os outros 3 touchpoints, portanto o LinkedIn, o e-mail e o Google Search. O segundo modelo é o modelo último clique, ou seja, ignora por completo os primeiros contactos e diz-nos se a pessoa não tivesse pesquisado no Google e entrado no site no momento em que finalizou o envio do seu contacto, o contacto não tinha existido. Portanto, 100% de influência para o Google. Posso-vos dizer uma coisa, se calhar alguns de vocês têm acesso ao Google Analytics do vosso site, se tiverem site. O modelo por default do Google Analytics é este, é o último clique. Portanto, neste caso, ignorava-se por completo a influência que o anúncio em programático tinha tido, que o anúncio de LinkedIn tinha tido, que o e-mail tinha tido e 100% daquela conversão era atribuída a Google Paid Search. Como devem calcular, e agora que já estão a entender muito melhor esta complexidade de percurso, este modelo é claramente limitado, muito simplista e acaba por não nos dar uma perspectiva real e fidedigna daquilo que é a nossa campanha e a eficiência que todos estes canais têm quando trabalhados em conjunto. Portanto, o modelo mais robusto e aquele que é mais fidedigno e que nós acabamos por aconselhar quando já temos uma infraestrutura tecnológica um pouco mais desenvolvida, são os modelos position-based ou data-driven. Neste caso, o que é que o modelo data-driven faz? Ele acaba por perceber que a pessoa teve estes 4 contactos e, portanto, dá uma ponderação a cada um dos contactos, tendo em conta a sua posição ao longo do funil e tendo em conta o que as ferramentas já aprenderam de uma série de pessoas que tiveram um comportamento semelhante. E, portanto, ao longo do tempo, estes modelos ficam cada vez com mais informação e conseguem perceber claramente que aquela compra, portanto, vamos imaginar que isto era uma compra e que tínhamos gasto 10 euros nesta comunicação, aliás, que a compra tinha tido uma receita de 10 euros, nós diríamos, o programático teve uma influência de 30%, portanto, 3 euros desta receita vão ser atribuídos a programático, 20% a LinkedIn, 2 euros atribuídos a LinkedIn, 2 euros a email marketing e 30% a paid search. Isto obviamente é variável, tem em conta o que a ferramenta vai aprendendo, mas o que é importante perceber é que todos os contactos que as pessoas têm com a campanha acabam por ser valorizados e acaba por ser um modelo muito mais eficiente. Posto isso, é importante nós termos a certeza que todas as equipas do lado do cliente e dos parceiros que eventualmente podem estar a apoiar nesta gestão de comunicação, de uma estratégia de comunicação, estão disponíveis num único sítio, de forma agregada e com uma leitura claramente simples. Para isso, vocês já devem ter ouvido falar de alguns sistemas de dashboards em real time, portanto, um link, uma plataforma a que acedemos e que vemos todos os resultados da campanha com diferentes níveis de granularidade. Podemos ter uma solução free e simples,
se calhar que dá para coisas básicas, como é o Google Data Studio, e depois temos soluções mais robustas, como se calhar já ouviram falar, num Power BI, numa Datorama, num Tableau, ou então em ferramentas mesmo próprias. Nós temos no nosso grupo de dentro a ferramenta iAnalyze. O que é que isto faz? Basicamente nós agregamos os dados de diferentes fontes, os dados de LinkedIn, os dados de Facebook, os dados de Google, os dados do nosso website, e conseguimos ter uma visão unificada em real time do que é este funil, do que é este percurso e como é que os nossos resultados em termos de vendas ou de envios de formulário, de leads, estão a ocorrer. Portanto, nós conseguimos, neste funil que estávamos a ver de exemplo, e que acaba no envio de um formulário de contacto, nós conseguimos ver nesta plataforma que houve estes 4 contactos com a campanha, em programático, em LinkedIn, no email marketing e depois em paid search, e que ocorreu o preenchimento de um formulário e que alguém da vossa equipa comercial acabou por receber este contacto, esta lead, de um potencial cliente. Em sistemas normais, acaba por acabar aqui o processo. E vocês não sabem, de facto, se esta lead gerou uma venda efetiva e qual foi o valor dessa venda. O que estes dashboards permitem é a alocação de diferentes fontes de dados e, portanto, não só estas plataformas de mídia e o vosso website onde a pessoa preenche o formulário, mas também a plataforma de CRM, a plataforma onde a vossa equipa de vendas acaba por gerir estas leads e acaba por depois entrar em contacto com os diferentes potenciais clientes e fazer a sua força comercial e acabar numa venda offline. Portanto, o que nós conseguimos fazer e o que é possível fazer em marketing digital é agregarmos também a plataforma de CRM que as vossas equipas comerciais utilizam e continuar a ver o percurso daquela pessoa até à venda efetiva. E, portanto, nós deixamos de estar a utilizar o tal Key Performance Indicator, o tal objetivo de formulário de contacto, e passamos a ter como objetivo final receita no meu negócio. E com isto implementado e com esta visibilidade em dashboard, e este é o slide final, e que vem em complemento do que a Filipa mostrou no início. Se bem se recordam, com o exemplo que víamos de medição e monitorização e acompanhamento das campanhas, acabava na penúltima coluna, na coluna de KPI, custo por formulário preenchido, custo por lead. E tínhamos visto na altura que alguns canais pareciam mais eficientes, porque estávamos a olhar para o custo por formulário preenchido. Quando tiverem o dashboard totalmente agregado e quando conseguirem incorporar a informação da vossa equipa comercial no mesmo e ter esta visão unificada, nós acrescentamos a estes dashboards de monitorização as vendas reais offline que a vossa equipa comercial fez. E, portanto, quando olhamos para isso, nós já estamos a avaliar de forma direta, totalmente clara, 100% adequada, aquilo que é o ROI, o retorno do vosso investimento nestas campanhas de comunicação. E vemos uma coisa muito interessante e pedia que olhassem particularmente para esta segunda linha do LinkedIn, onde vemos exclusividade do produto como proposta de valor e o formato da publicação, onde tínhamos 13,27€ de custo por lead. Na verdade, quando olhamos para o ROI, vemos que o ROI desta abordagem foi 780%, ou seja, praticamente 800, ou seja, 1€ para 8. Portanto, por cada euro investido, eu tenho, nesta combinação, 8€ de retorno. Quando olhamos para as duas linhas abaixo, no Lead Ad, com a proposta de valor, promoção primavera e exclusividade de produto, nós vemos custos por formulário mais baratos, de 9 e de 8€. Se nós otimizássemos exclusivamente e cegamente, vou-lhe chamar cegamente, para o formulário, nós não estávamos aqui a ter a ponderação do fator mais importante, a qualificação da audiência e a capacidade que depois a nossa equipa comercial tem de facto transformar essa pessoa em negócio efetivo. E, portanto, quando olhamos com esta perspectiva do ROI e da agregação da vossa plataforma de vendas, nós víamos que estas combinações, apesar de serem mais competitivas para conseguirmos o contacto, elas depois em vendas efetivas tinham ROIs inferiores, de 520 e de 595. Portanto, o que é que os nossos sistemas automatizados permitiriam otimizar a campanha? Nós colocaríamos, sem dúvida, mais pressão nesta segunda combinação, onde o ROI era superior, e, portanto, aqui estamos, de facto, a ter em consideração as variáveis certas para conseguirmos maximizar o negócio,
o que nos garantiria, em termos de investimento de comunicação, nós, com o mesmo investimento e com uma campanha onde investimos X em comunicação, conseguir a maior receita possível. Ou seja, conseguirmos o melhor ROI e conseguirmos rentabilizar o nosso negócio e termos espaço para andar e para continuar com uma estratégia de comunicação cada vez mais eficiente, que é o permite todo esse sistema. Uma comunicação permanente, focada, eficiente e que nos garante um negócio gradual e permanente ao longo do tempo. E, portanto, terminamos aqui a apresentação e avançamos para o nosso fórum de perguntas. Muito obrigada, David Reis, muito obrigada a todos pelas vossas apresentações. Eu julgo que o problema técnico com a Câmara estará já resolvido, pedi-lhe que se calhar tentasse agora voltar a ligar a Câmara, vamos ver se é possível. De qualquer forma, podemos acompanhar perfeitamente a apresentação que fez. Eu recordo que podem colocar as vossas questões sobre estas apresentações no chat público que se encontra no vosso ecrã. Temos aqui vários temas de debate para uma discussão interessante. Há vários fatores a ter em conta em todo este processo de aplicação de uma estratégia de media performance. Vimos a disponibilidade do próprio consumidor, vimos as diferentes redes sociais, a influência da hora, dos modelos de atribuição e dos vários canais de contacto. E eu se calhar começava por esta pergunta relativamente simples, mas que é para uma empresa que tenha o seu site, que tenha uma presença ainda relativamente incipiente nas redes sociais, mas que pretenda aplicar uma estratégia de media performance, por onde é que essa empresa deve começar? Se calhar dirigia, não sei, a Filipe Reis, David Reis, quem gostaria de responder? Primeiros passos, primeira preocupação. Obrigada. Então, os primeiros passos, também como falámos aqui, é perceber em que ponto é que estão. Ou seja, já têm o site, isso já tem a sua presença nas redes sociais, é essencialmente entender como é que já estão a usar essas plataformas, qual a sua base de dados também, ou seja, se estão já, qual é que é o nível de audiência já no site. Portanto, é importante entender em que ponto de maturidade é que estão também no funil. Isto para definir os objetivos, então, de negócio. Se nós imaginarmos que essa pessoa ou esse negócio já tem um tráfego bastante considerado, com algum volume no site, e mesmo as redes sociais também já têm alguma interação, então se calhar o nosso objetivo pode-se focar no final do funil. Se calhar nós queremos ativar esta audiência para converter, para preencher um formulário, para comprar diretamente no site, se isso for possível. E se temos esse volume de audiência, então podemos começar por aí, por esse objetivo. Se for um produto relativamente novo, o site se calhar não gera tanto tráfego, ou mesmo nas redes sociais não há tanta interação, ainda não conseguimos chegar a tanta gente, se calhar o foco vai passar por ter uma estratégia de awareness, de chegar a mais gente. Chegando a mais gente, vamos ter mais informação para perceber quem é que é o nosso consumidor online. Obviamente que há um custo para isso, não é? Mas mesmo ainda não sabendo e não tendo esta informação de quem é que é o nosso consumidor online, nós podemos também olhar para quem é o nosso consumidor atual. E se tivermos essa informação, também perceber onde é que ele anda, para conseguir então focar o nosso investimento onde nós acreditamos que ele está mais presente. Se, por exemplo, nós temos 3 redes sociais diferentes e vemos maior interação no LinkedIn, então se calhar vamos nos focar primeiro nessa audiência, nesse canal. Vamos ver se esta audiência realmente depois vai para o site e qual é que é o seu comportamento. Mas eu diria que é pensar então qual é o seu nível de maturidade no funil e então qual é que é o objetivo, identificar então esse objetivo primário, se queremos chegar a mais gente, se queremos focar e concentrar-nos nas vendas. E ajustar então os diversos consumidores online, o que eu já conheço de forma tradicional com o online. Eu não sei se David Reis quer acrescentar alguma coisa,
problema com a câmara persiste, mas eu acho Sim, que não persiste, mas ouvem-me que é o mais importante, Sim, é sem isso. problema. Portanto, gostava só de acrescentar uma questão, que é provavelmente alguns dos presentes nunca fizeram uma estratégia, pelo menos always on, de comunicação e se calhar têm ambições concretas naquilo que é o crescimento de negócio e eventualmente até na exportação dos produtos. O que temos de perceber é isto que a Filipa disse, um diagnóstico do momento em que estamos. E, portanto, se eu vou tentar criar cota de mercado em novos mercados, certamente que estas pessoas não conhecem as vantagens do meu produto ou sequer a minha marca. E, portanto, eu não posso começar com uma campanha muito tática e muito centrada no fim do funil, em vendas. Eu tenho de reservar parte do meu investimento, se tenho ambições de volume, em brand awareness, ou seja, em dar a conhecer a minha marca, dar a conhecer as minhas vantagens competitivas e, portanto, por muito que nós mais tarde consigamos ter uma boa estratégia com ROI baixíssimo, com ROI altíssimo, desculpem, aquilo que nós temos de fazer em primeiro lugar é perceber para aquilo que é o nosso modelo de negócio, o que é que nós queremos faturar este ano, o que é que queremos faturar para o próximo ano, o que é que queremos faturar numa estratégia há 5 anos e com isso definir melhor o funil, porque para ter essa ambição de volume, eu vou necessariamente no ano 1 ou no ano 2 ter de investir parte do meu investimento de comunicação em chegar com a minha marca a novas audiências. E, portanto, não há estratégias de last funnel com ROIs incríveis para uma imensidão de volume. Há uma aposta repartida entre as 3 fases do funil e investimento que colocamos hoje para conseguir sermos mais fortes e com um negócio mais escalável e de maior dimensão no futuro, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. A propósito, nós temos uma pergunta dirigida a si, David. A Cristina Lourenço pergunta-nos, para uma fase inicial de lançamento de negócio, que dashboard recomenda? Ok, é sempre customizável, ou seja, nós temos de entender concretamente as especificidades de cada negócio e, portanto, aquilo que temos de perceber é a complexidade que é necessária, ou não, ou a simplicidade, para começarmos a dar os primeiros passos na estratégia de comunicação que faz sentido para aquela marca. Portanto, antes de podermos perceber qual é que é a melhor solução de dashboard, é preciso compreender qual é que é o momento em que estamos, qual é que é o funil do nosso setor de mercado, quais são as audiências, qual é que é a estratégia de comunicação que queremos ativar. A partir daí, de que forma é que eu consigo construir um dashboard eficiente que me permita garantir uma boa monitorização de resultados e conseguir tomar decisões assertivas na otimização desta estratégia. Portanto, eu diria, e apesar de não ser se calhar a resposta concreta que gostaria de ouvir, eu diria que nestes casos nós temos sempre de ter um primeiro momento personalizado daquilo que é o negócio e a marca e depois então tomar essas decisões. Mas é possível termos soluções dashboard bastante intuitivas e até relativamente simplificadas se estivermos a trabalhar no momento inicial, por exemplo, algo mais focado em consideração apenas e portanto conseguimos convergir a solução e aquilo que vemos e a informação que vemos para se calhar algo mais específico dentro de todo o ecossistema ou dentro de todo o funil. Temos referido exatamente, e eu se calhar pegava nessa questão, a importância do funil de comunicação, que aliás apresentaram na vossa apresentação, que eu aliás recordo vai estar disponível para que os participantes possam depois consultar posteriormente. Mas esse funil de comunicação que referiram, como é que uma empresa deve definir a prioridade a dar a cada fase do funil e como é que consegue estabelecer os objetivos concretos para cada uma dessas fases? Não sei se a Filipa Reis ou... Sim, eu posso falar. É um pouco aquilo também que já definimos dos primeiros passos. É perceber, lá está, o nível de maturidade. Nós podemos, obviamente, ter uma estratégia que está focada nas 3 fases. E se esse for o objetivo de gerar mais negócio, se houver possibilidade para isso. No entanto, as prioridades devem se focar especialmente com base no qual é que é o ponto em que está a empresa. Portanto, ou seja, se nós
temos uma empresa ainda muito nova, como o David também estava a explicar, e temos ou queremos exportar o nosso produto e a marca ainda não é conhecida. Se nós nos focarmos ou pusermos a prioridade, a maior parte do investimento numa estratégia de conversão, de lower funnel, não vai chegar a muita gente. Se calhar temos 2 contactos interessantes que convertem, mas isso não permite o negócio crescer, não é? E, portanto, tem de haver uma prioridade, uma priorização da parte de awareness, fazer com que a marca chegue a mais gente. Temos um custo por contacto único mais baixo, mas temos de abrir mais, temos de chegar a mais gente. Sabendo que chegamos a mais gente com esse foco na primeira fase do funil, essas pessoas, tendo já o conhecimento da marca, vão começar a ir percorrendo o funil. Portanto, é importante também continuar a comunicação com essas, ou seja, quando já chegamos a mais gente e nós queremos que o nosso produto chegue a mais gente e que essas pessoas tenham conhecimento, então temos de continuar a comunicar com elas. Talvez o foco do investimento já não vai ser tão grande, portanto a percentagem já não vamos investir tanto na parte de mid-funnel, mas é importante estarmos lá para a pessoa continuar a interagir com a nossa marca e continuar a perceber que estamos focadas. E então depois talvez uma percentagem mais baixa para a conversão, para que conseguimos então transformar em venda. Mas isto vai sempre depender do ponto em que a marca está, ou seja, se quer chegar a mais gente ou se já é uma marca conhecida e que já tem uma boa base de dados de clientes e que apenas os quer converter em vendas. Aí vai definir então as prioridades nesse sentido. De alguma forma, nenhuma etapa do funil pode ser ignorada ou ficar para trás, na medida em que a conversão só acontece na sequência de todo o caminho que descreveram, é isso? Sim, Isabel, especialmente numa estratégia de longo prazo, ou seja, nós até podemos ter momentos concretos onde estamos só a ativar as audiências existentes, tentar aumentar a frequência de compra ou a receita do cabaz e estarmos mais incisivos em last funnel ou medium funnel, mas para uma marca e um negócio consistente ao longo do tempo, no médio e longo prazo, nós nunca poderemos ignorar a fase de upper funnel e a aposta que pode ser, consoante o período, maior ou menor, porque só assim é que conseguimos de facto alargar a base de clientes e conseguir, eventualmente, até com a evolução da própria marca e dos próprios produtos, começar a entrar progressivamente em novas audiências e novos potenciais consumidores. Exato, nós falámos aqui muito da vertente digital da estratégia de media performance, mas eu imagino que uma das questões que é também colocada por várias empresas é a dificuldade e a melhor forma de conciliar a estratégia tradicional com o digital, os meios mais tradicionais numa estratégia de media performance com o digital. Como é que seria então a melhor forma de conciliar estas duas estratégias no sentido de obter um bom resultado? Ok, se calhar começo eu a responder, Filipa, mas basicamente nós temos de perceber, como a Filipa explicou no início, as diferenças de o que pode uma comunicação granular em digital fazer ou uma comunicação de massas, como permitem os meios offline. Não há, mesmo no digital, a capacidade de comunicar para audiências muito alargadas a um baixo custo por contacto de uma forma tão competitiva como, por exemplo, garante TV. Comunicação em TV. Portanto, se no curto prazo nós quisermos atingir um volume de indivíduos muito largo e claramente com segmentação demográfica, que é a segmentação que a TV permite, consoante os canais que ativamos, não há nada mais competitivo do que TV. E, portanto, se nós quisermos no curto prazo, tivermos uma necessidade grande de dar a conhecer a marca ou de conseguir aqui uma base inicial para depois trabalharmos de forma mais granular, é imprescindível. Nós, inclusivamente, tivemos há pouco tempo lançamento de um produto na área de farma, novo no mercado, e cuja marca não era conhecida. E inicialmente pensou-se exclusivamente em comunicação digital. Chegámos à conclusão que sem uma campanha de lançamento em TV, bastante limitada no tempo e bem segmentada, mas que sem isso nunca conseguiriam ter no curto prazo o volume de receita que era pretendido. E, portanto, é nesses casos e com esse tipo, tem muito a ver com os nossos objetivos de negócio. Portanto, se nos disserem, não é importante o volume no curto prazo, nós queremos é crescer gradualmente, de forma sustentada, com determinado
ROI, se calhar uma campanha digital é suficiente se não tivermos pressa. Se quisermos acelerar o processo e ter uma base de clientes maior logo no momento inicial, é necessário investir em comunicação mass market. Eu diria que tem muito a ver com esse ritmo de crescimento e com aquilo que são os objetivos do business model. Não sei se Filipa Reis quererá acrescentar alguma coisa a esta questão? Não. Acho que o David explicou bem. Eu se calhar acrescentava uma coisa mais genericamente que eu acho que pode ajudar também as empresas participantes, que é estarem com uma estratégia e com parceiros que vos acompanhem neste crescimento. Portanto, como a Filipa disse e o David, o mais importante, e foi, digamos, o início destes webinars com a ICEP, foi no sentido de apurar a maturidade digital das empresas, porque é natural que todas elas estejam em níveis diferentes, e há parceiros, como a Denso neste caso, que cobre toda a gama nesta jornada, porque não se faz de um dia para o outro, e falo step by step, tendo em conta os meios tradicionais, toda a estratégia que vai levar a que tenham um alcance daquilo que é a estratégia de marketing e comercial das próprias organizações, de uma forma mais sustentada e adaptada, porque isso também é importante dizer, também na pergunta que a Cristina há pouco fez, em termos de dashboards, etc. Portanto, há empresas que têm mais capacidade e conseguem ter uma adoção maior, há outras que têm menos capacidade e há soluções para todas. A tecnologia é, de facto, muitas vezes também uma preocupação fundamental em todos estes processos, e se calhar eu perguntava exatamente qual é a melhor forma de as empresas tirarem partido da tecnologia e garantir que o marketing mix é otimizado de uma forma também automatizada. Muitas estarão certamente a perguntar que tecnologia será mais indicada, como é que a poderei aplicar numa estratégia também de media performance. Julgo que António Alvim queria responder. Eu posso começar isto aí, embora a parte de media performance não seja a minha área de especialização, que eu estou mais na parte dos sistemas CRM e como os sistemas se integram. Na realidade, como nós temos falado bastante no diagnóstico, eu diria que o diagnóstico é o resultado fundamental do levantamento que recomendamos que seja feito no início. Neste caso concreto de Media Performance, para além do nível de maturidade dos funis e onde queremos atacar, algo que casa com o que perguntou a Isabel é de que forma é que as tecnologias que temos já dentro de casa conseguem suportar as intenções que queremos dar para o negócio. E as tecnologias nas últimas décadas é um tempo, é uma gama temporal demasiado grande quando estamos a falar em informática. Mas estamos em 2021, isto já começa a ser trabalhado desde os inícios. A internet já tem 2 décadas, aliás, mais de 2 décadas, na realidade. Os negócios online, cada vez mais, já têm muitos anos. Isto das redes sociais, o Facebook e o LinkedIn, eu lembro de ter registrado no LinkedIn em 2004, portanto, já foi há 16 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já existiu tempo para todas estas tecnologias. E agora existem vários, não quero estar aqui a fazer publicidade a nomes, mas existem várias marcas que são bem conhecidas das pessoas, com nomes muito conhecidos a níveis mundiais, que fazem uma panóplia de funcionalidades que foram emergindo ao longo destas décadas, que tanto ajudam um bocadinho em media performance, um bocadinho na segmentação, um bocadinho na integração e na facilitação dos processos. Portanto, no fundo, em todo o processo de maturidade digital. Em todo o processo. E depois existem marcas que estão a tentar vender produtos que dizem nós conseguimos fazer tudo em um par de botas. Na realidade, eu diria que a melhor forma é perceber muito bem qual é que é fazer a análise, perceber o que é que queremos como empresa, onde é que queremos chegar, o que é que temos dentro de casa, e se não temos dentro de casa, onde é que nos podemos alavancar, e isso é do género de apoio no diagnóstico que nós conseguimos fazer. Porque até que muitas vezes nós vemos que uma tecnologia vende uma solução, mas saltamos para a solução antes de perceber que problema é que queremos resolver para escolher a tecnologia correta. E nós, aquilo
em consultoria que tentamos fazer é, calma, vamos fazer o diagnóstico para perceber se aquilo que você acha que é o que quer resolver é o correto para si. Porque muitas vezes, quando nós estamos a fazer desenvolvimento de software ou desenvolvimento de soluções, muitas vezes aquilo que o cliente acha que quer, às vezes não é o correto para o que o negócio está a precisar. E fazer Ou para a este sua fase de diagnóstico, ou para a desenvolvimento. sua fase, porque se calhar quer saltar passos. E como nós vimos no exemplo do funil, se calhar até pode ser mais fácil pensarmos naquele clique final e naquela conversão final, mas pode ser um problema de awareness. Se calhar temos de trabalhar antes. E é esse o género de diagnóstico que eu acho que nós conseguimos ajudar a fazer. Sendo complementado, como é óbvio, com a escolha tecnológica, porque depois existe tecnologia para awareness, existe tecnologia para a conversão mais final, mas pronto, esta era a minha introdução. Filipe, David, não sei se vocês querem complementar com ela. Sim, eu só queria dizer que, e depende, obviamente, há vários níveis, não é? Como também estavas a dizer, António. Ou seja, nós, pegando no exemplo que nós demos na apresentação, em que víamos o caminho de uma pessoa que preencheu um formulário, obviamente nós vamos conseguir medir isso e podemos já ter, ou as empresas podem já ter uma equipa de IT ou de tecnológico, de pessoas especialistas para implementar isso, ou nós próprios podemos também fornecer esse serviço, implementamos e conseguimos medir. Isso é um nível, não é? Nós vamos conseguir medir algumas coisas, mas como vimos no exemplo, o ROI e perceber se essa lead depois converteu efetivamente em venda, também é muito importante para o negócio. Lá está, se calhar passado algum tempo, algum período de tempo em que estamos a ter as tais campanhas e a ter leads, vamos perceber que o que realmente o negócio necessita é uma visão integrada em que permite ver se realmente estamos a ter vendas com esta comunicação, com este investimento. E obviamente isso é um nível acima, portanto precisamos de pensar ou de utilizar outras ferramentas que nos permitem ter essa visão. Portanto, isto vai depender dos níveis que nós queremos ter e dos processos e dos passos. Se calhar começamos só com o primeiro passo e daqui a um tempo avaliamos e tomamos o segundo passo. Exatamente. Não sei, David Reis, infelizmente, não Sim. continuamos sem poder Sim, ver, sim, não me estão a ver, mas estou a abanar a cabeça, a concordar e acrescento ainda algo. Nós temos aqui, diria, nesta área de Media Performance, três grupos de tecnologia que podemos utilizar. Um é as ferramentas de mídia, onde servimos as campanhas e onde medimos as interações com a campanha. Estou a falar de Google Ads, Facebook Ads, plataformas de programático, por aí fora. Depois temos aquilo que é o nosso ambiente on-site, onde depois as pessoas consomem o nosso conteúdo ou convertem, onde fazem transações se tivermos e-commerce, ou onde preenchem formulários que depois cujos contactos são enviados à nossa equipa de vendas. Portanto, toda a área de analytics. E depois temos a área de CRM, se tivermos uma força comercial e um negócio que tem transações offline, como devem ser vários negócios dos participantes. E, portanto, temos estes três grupos. E depois temos ainda uma tecnologia que é preciso, e como a pergunta que tinha sido feita inicialmente, que é preciso selecionar qual a melhor solução atendendo às necessidades, onde nós agregamos estas três fontes de dados. E, portanto, isto é um trabalho especializado, é um trabalho exigente, mas é um trabalho que depois de estar feito o diagnóstico e de estar identificada a solução e de estar implementado, acaba por ter um grande saving de esforço por parte de recursos humanos, porque, como perceberam, depois só temos quase de ser consultores e a definir as regras e a tomar algumas decisões para que este ecossistema, esta infraestrutura digital, permita continuar a servir campanhas cada vez mais eficientes. Portanto, aquilo que eu vejo como é que conseguimos adotar esta tecnologia é, acima de tudo, falar com especialistas nesta área, seja um parceiro, como é o Grupo Dentes, ou seja, até contratarem, se tiverem essa dimensão, com pessoas in-house com essa capacidade e com esse conhecimento e especialistas dessa área, para então fazer este processo de diagnóstico, identificação de solução, implementação e depois um processo always on de comunicação com otimização. Uma outra questão muito importante, nós estamos quase a chegar ao final da nossa sessão, mas julgo que temos ainda oportunidade para mais uma pergunta. Uma outra questão que aqui trouxeram e que é também muito relevante tem a ver com o modelo de atribuição. Os canais são, de facto, diversificados e como é que uma empresa sabe se foi aquele mail, aquele anúncio no Google ou noutra rede social, ou seja,
como é que uma empresa garante ou consegue percepcionar que o modelo de atribuição utilizado é o mais adequado ao seu negócio? O que é que teve mais peso em toda uma campanha, digamos assim? Uhum. Pronto, eu abordei um pouco esse tema na apresentação para um bocadinho fazer a conclusão final. Aquilo que nós temos de entender é que a maior parte das pessoas e dos nossos clientes, quando trabalham connosco, estão a olhar de forma errada para a atribuição. Ou seja, o modelo mais utilizado é o modelo do Google Analytics, o modelo Last Click, como perceberam, um modelo muito limitado. É preciso algum setup tecnológico para conseguirmos ver modelos mais fidedignos e mais eficientes, e por isso é que dá mais trabalho chegarmos a esse nível de maturidade. No entanto, aquilo que temos de garantir é que não avaliamos as nossas campanhas pelos modelos errados. Isso é que é importante, porque já presenciámos várias vezes isso a acontecer, diretores de marketing, diretores de vendas, a olharem para um modelo que é um modelo incompleto, um modelo, por exemplo, que só privilegia canais de last funnel, e que nos diz que paid search no Google é o canal mais eficiente, e é normalmente porque é um canal last funnel, portanto nesse modelo sem dúvida que é o melhor canal, e de repente param a comunicação de todos os outros canais e concentram toda a comunicação em paid search. Isto já nos aconteceu dezenas de vezes vermos contextos destes. O que é que acontece? As vendas gradualmente começam a baixar em volume, o esforço começa a aumentar e estamos a dar 3 ou 4 passos para trás. Portanto, o que eu aconselho nesta perspectiva é percebermos como é que podemos evoluir para um modelo de atribuição mais fidedigno e conseguir implementar um modelo de atribuição data-driven ou position-based e termos uma real percepção da influência de todos os canais naquilo que é a sua presença e a sua visibilidade ao longo de um funil de conversão. De forma, no fundo, ter o retrato global da importância de cada um desses Exatamente. canais. Exatamente. Antes de terminarmos, eu se calhar pedia só a cada um de vós que deixasse um conselho às empresas que estão agora a tentar, de facto, pôr em prática as suas estratégias de media performance. Se calhar começava desculpa, Filipe. Se calhar começava eu por desafiar as empresas participantes que se calhar não tiveram a oportunidade de estar presente nos outros webinars, de assistirem aos mesmos, porque tudo isto tem uma sequência, e uma sequência lógica quanto a nós, em termos daquilo que é a jornada digital das empresas, e como eu disse, independentemente do nível de maturidade em que estejam. Muitas das perguntas foram também relativamente a dados, portanto, como a Filipe e o David disseram, nada do que é feito, nada da estratégia que é montada, se nós não tivermos acesso aos dados e mastigarmos, entre aspas, os dados para adaptar e afinar o tiro naquilo que é a estratégia, não tem o mesmo impacto. Portanto, eu diria que interessante era, se calhar, assistir aos outros webinars e estarem presentes nos próximos, já agora. Julgo que é uma boa mensagem. António Alvim? Nem combinámos, mas no seguimento do que o Jorge disse, eu por acaso estava a assistir, eu gostei muito de um slide que a Filipa colocou, e que mostrou efetivamente, tendo acesso a dados, tendo acesso ao investimento que fazemos, conseguimos calcular ROIs efetivos das conversões, das oportunidades, das leads e das oportunidades que temos. E era a chamada de atenção para tomar as decisões com base em dados. E estamos a falar, não é 1, 2, 3, é dados significativos sobre o negócio de cada empresa, consegue trazer insights, portanto, representações, já falta o inglês é complicado, no português tenho dificuldade em encontrar a palavra correta, mas são estas evidências que se calhar estão escondidas sobre o nosso próprio negócio, e isto é algo que não deve ser descurado. Media Performance ajuda claramente a mostrar valores de negócio que conseguimos tirar desta coleção de dados que fazemos nas diferentes fases de publicitação do nosso produto ou serviço. E acho que, e obrigado, Filipe, porque gostei muito com resultados e impactos no crescimento das empresas, obviamente. Exatamente. Muitas vezes as pessoas pensam que isto é tecnologia, compro. Não é tecnologia, isto é um meio para. E acho que é isso que é importante passar. Não sei se Filipe Reis, David Reis querem deixar alguma
também alguma nota final? Sim, eu só também no seguimento do que já foi dito, eu acho que muito do que eu faço também no meu trabalho é não tirar nada como, ou não ter nada como garantido. Ou seja, há sempre, não é porque a fórmula que nós arranjamos até aqui funciona que vai funcionar para sempre, porque não testar? Testar, ter curiosidade e tentar perceber, lá está com estes dados que nos vão ajudar, perceber exatamente onde é que nós podemos estar, que oportunidades é que existem e tentar novas coisas e não ter nada como garantido. Não ter nada como garantido. David Reis, não sei se... Sim, só para finalizar muito sucintamente, é muito importante fazermos este diagnóstico, seja de que forma for, com que parceiro for, muito importante olharmos para o momento em que estamos e o que é que podemos fazer para termos aqui uma ferramenta, uma atividade que permita acelerar o crescimento do nosso negócio. E garanto-vos, por experiência própria e todos os clientes que acompanhamos pelos mais diversos setores, termos estes dashboards, termos uma estratégia fundamentada por data, conseguirmos perceber efetivamente, pondo X dinheiro nesta comunicação, pondo X de investimento nesta comunicação, que resultados de negócio é que eu consigo alavancar, vocês, que estão se calhar mais na área do marketing ou das vendas, facilmente vão conseguir obter a aprovação da administração, dos financiadores, de quem tenha o investimento, porque contra dados não há opiniões nem argumentos. E, portanto, com isto, todos ficam defendidos para conseguir, de facto, fazer aquilo que faz sentido para o vosso negócio. Eu julgo que essa ideia da decisão baseada em informação e em dados é muito importante e é uma boa nota final para terminarmos então a nossa sessão. Eu resta-me agradecer as intervenções. Muito obrigada, Jorge Conceição, António Alvim, Filipe Reis, David Reis, bem como todas as questões enviadas. Eu recordo que as empresas interessadas podem inscrever-se para uma reunião breve, esclarecer dúvidas ou apresentar o seu caso concreto, utilizando o contacto que vos está ainda a ser disponibilizado no ecrã. Esta foi a segunda sessão de um ciclo de webinars sobre maturidade digital, que continuará já no dia 27 de abril, com uma sessão sobre e-commerce, depois Customer Experience Management, a 11 de maio, Data Analytics, a 25 de maio. Fiquem atentos, porque as inscrições irão abrir muito em breve. Obrigada a todos pela vossa participação. Continuem a acompanhar-nos em portugalexporta.pt. Obrigada e até breve.